Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje iremos continuar a apresentação dos pontos básicos do crochê, dando continuidade à série Crochê do Zero. O ponto que vamos aprender hoje é um meio ponto alto. O meio ponto alto é um ponto muito bonito que pode ser usado para fazer roupas, tapetes, bolsas, almofadas, acessórios, enfim, você pode usar e abusar aí da sua criatividade. Assim como todos os outros pontos, o meio ponto alto também tem um símbolo que o representa nos gráficos e a sua abreviação nas receitas escritas. Então, se você está fazendo um trabalho em crochê e esse trabalho, ele no gráfico, você está seguindo um gráfico, né? E nesse gráfico temos lá esse símbolo que é como se fosse uma letra T, significa que ali você vai fazer um meio ponto alto. Ah, mas eu tô seguindo uma receita de um trabalho em crochê que ela é escrita. Então, nas receitas escritas, a gente vai encontrar essa abreviação, que é o MPA, que na verdade são as iniciais de meio ponto alto, tá? Então, toda vez que vocês observarem esse símbolo em gráfico ou essa sigla, significa que ali será feito um meio ponto alto. O meio ponto alto, ele é um ponto que ele traz um rendimento muito bom para a peça, porque se você for observar aqui, ó, eu trouxe uma pequena amostra que eu fiz com meio ponto alto. Ele fica com essa textura, tá? Esse desenho é um ponto também muito bonito. Ele é um ponto que se você só faz pontos meio ponto alto, ele vai ficar também mais fechado, tá? Muito utilizado para você fazer tapetes, vários acessórios. Todos os pontos que a gente está vendo aqui, eles são usados em qualquer trabalho. Mas se você está fazendo um trabalho, tipo um tapete, que na maioria das vezes ele é trabalhado de forma linear, principalmente os retangulares e quadrados, significa que você vai fazer carreiras de vai e vem. Então, toda vez que você observar numa receita e está escrito que você deve seguir carreiras lineares, significa que são carreiras de vai e vem. O que é carreira de vai e vem? Ah, eu fiz esse trabalho aqui e parei aqui na terceira carreira. Para me seguir para a quarta carreira, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui a minha quarta carreira. Terminei a quarta carreira, vou virar de novo. Então, toda vez que você observar que é um trabalho feito em carreiras lineares, significa que são carreiras de vai e vem. Então, você está trabalhando desse lado, acabei a carreira, vou virar e trabalhar o outro lado. E eu estava falando para vocês sobre tamanho do ponto, né? O ponto, o meio ponto alto, ele é um ponto que ele parece que faz o seu trabalho render mais. Por quê? Aqui, na aula anterior, eu mostrei para vocês como fazer o ponto baixo e trouxe essa amostra de um trabalho feito em ponto baixo. Aqui, eu utilizei um fio que tem uma diferença mais ou menos de 3 milímetros desse, tá? Que eu usei para fazer um meio ponto alto. Nesse trabalho aqui, eu fiz 7 carreiras de ponto baixo. Nesse aqui, eu fiz 3 carreiras de meio ponto alto. Então, se colocarmos aqui lado a lado, você vai observar que com apenas 3 carreiras, eu quase cheguei do tamanho das 7 carreiras que eu fiz aqui nesse trabalho. Óbvio que tem a diferença do fio, que é mínima, mas existe, e também existe diferenças de tensão de ponto. Mesmo sendo feito por mim, eu posso um dia estar tensionando muito mais o meu ponto que no outro. Então, tudo depende do dia que você está fazendo. Então, sempre que você for fazer um trabalho que você precisa que ele fique igual, faça todas as partes de uma vez, pelo menos tente fazer de uma vez, porque hoje pode ser que o meu ponto não esteja muito tensionado, mas amanhã eu posso estar tensionando mais, porque é uma coisa até que automática a gente faz. Isso a gente percebe muita diferença quando você vai fazer peças em amigurumi. Porque se você vai fazer um boneco, por exemplo, você tem que fazer lá as 2 perninhas e os 2 braços, que tem que estar todos do mesmo tamanho. Se você faz uma perna hoje e deixa para fazer a segunda perna amanhã, ou
daqui 2, 3 dias, pode ser que elas fiquem de tamanhos diferentes. Isso já aconteceu comigo, com uma peça que eu fiz. Eu fiz, se eu não me engano, era uma girafa, eu fiz ela. E logo um tempo depois, uma pessoa me pediu mais uma. E essa peça saiu menor que a anterior. E eu usei a mesma linha, a mesma agulha, tudo, e a mesma receita. Então, isso pode acontecer. Então, se você precisa fazer peças que sejam do mesmo tamanho, com a mesma tensão do ponto, lógico, tente fazer no mesmo dia. Não deu, não tem problema. Você tenta fazer no outro dia, tenta observar, né, se tá ficando do mesmo tamanho e assim vai mudando. Mas o tamanho da peça também influencia também na tensão que você coloca na hora de fazer o seu ponto. Porque às vezes você pode estar mais relaxado e fazer um ponto mais tranquilo e ele vai ficar num tamanho ok. Mas no outro dia você pode estar muito tenso e você transmite essa tensão pro ponto que você está fazendo. Então você acaba tensionando muito, puxando muito aquele ponto. E então sempre observar, tentar manter uma tensão no ponto que fique o trabalho de uma forma uniforme, né? Porque mesmo você fazendo um tapete que você vai fazendo aí por dias, vamos supor, cada dia você faz uma carreira. Pode ser que você observe que às vezes uma carreira ficou menor que a outra. Mas assim, nada que não possa ser consertado, tá? Então vamos aprender a fazer então o meio ponto alto. Para fazer o meio ponto alto eu vou usar um fio aqui, que eu tenho de 25 milímetros e uma agulha. Hoje eu vou usar uma agulha de número 7, tá? Então para mim iniciar essa peça eu vou fazer aqui 10 correntinhas, tá? Que é só uma amostra para terem uma ideia de como faz. Então eu vou fazer o meu nó corrediço. Quem não sabe fazer o nó corrediço, existe várias formas, mas eu costumo fazer sempre dessa forma, ó. E no meu vídeo inicial, o primeiro, acho que da parte 2, mostra como que eu faço essa laçada inicial, tá? Então, eu seguro o meu fio, deixo uma sobra e dou uma leve torcida, ó. Eu levo aqui pra cima, onde o fio que tá vindo aqui, ó, essa ponta que sobra, tá passando por cima do fio que vem do rolo. Eu venho com a minha agulha, insiro de baixo pra cima e vou laçar esse outro fio que tá vindo aqui do meu rolo. Aqui eu fiz o meu nó corrediço, ó. Então, vou fazer aqui as 10 correntinhas. A correntinha, como que eu faço? Eu tenho aqui a minha laçada, vou laçar o fio e passar por dentro da laçada. Então, eu vou fazer aqui 10 correntinhas. Para quem ainda não sabe como fazer a correntinha, volta no vídeo anterior, que lá eu mostro para vocês como fazer, tá? Então, eu vou fazer minhas 10 correntinhas e volto. Fiz aqui as minhas 10 correntinhas, tá? Fica dessa forma. E toda correntinha, quando a gente faz, aqui atrás fica umas laçadas, ó. Aqui tem uma, ó, uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, ó. Tá vendo? Então, aqui de um lado eu tenho uma laçada e aqui, se eu olhar na frente do trabalho, eu tenho as 2 laçadas da correntinha. Toda vez, no trabalho anterior que eu fiz aqui, esse em ponto baixo, eu utilizei, na primeira carreira, eu introduzi a minha agulha no meio da correntinha. Então, se vocês voltarem no vídeo anterior, vão observar que a primeira carreira foi feita dentro, a agulha foi inserida no meio da correntinha. Hoje, eu vou mostrar uma outra técnica para vocês, tá? Quem quiser fazer dessa forma, pode voltar e do mesmo jeito que vocês vão introduzir a agulha, só que vão fazer um meio ponto alto agora. Por que que eu vou mostrar diferença para vocês? Aqui, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, nesse trabalho de ponto baixo, que sobrou aqui uma alcinha da correntinha, ó. Então, aqui eu tenho uma alcinha da correntinha. E aqui em cima, quando eu terminei o meu trabalho, eu tenho as 2 alcinhas, ó, as 2 laçadas. Então, eu quero fazer agora um trabalho que vai ficar igual dos 2 lados. Então, aqui em cima, eu termino sempre o trabalho e sempre vai ser assim. Se eu olhar aqui em cima, eu vou ter as 2 laçadas da correntinha. Mas aqui, como eu iniciei
o meu trabalho introduzindo a agulha no meio da correntinha, então eu venho aqui, ó, e sobra em todos aqui, ó, sobrou uma única laçada, ó. Então, eu tenho esse acabamento. Então, nesse trabalho, eu ficaria com um acabamento desse lado e um outro acabamento aqui. Aqui nesse que eu vou mostrar pra vocês agora, trabalhando na laçada de trás da correntinha, eu vou ficar com, ó, aqui é onde eu terminei o meu trabalho, a minha carreira. Eu tenho aqui duas laçadas, ó, as duas laçadas. Só que se eu for lá no início do meu trabalho, na primeira carreira, eu também tenho duas laçadas. Então, ele vai ficar igual dos dois lados. Olha, se eu unir aqui as duas pontas, vocês vão ver que eles estão iguais, ó. Eu tenho aqui duas laçadas e aqui também eu tenho duas laçadas. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, aqui dessa forma que eu fiz, tá errado? Não, não está errado. Porque se depois eu for trabalhar algum ponto de acabamento por volta do trabalho, não vai dar pra perceber essa diferença. Mas se eu quiser finalizar um trabalho que fique igual dos dois lados, essa técnica que eu vou mostrar hoje permite esse acabamento, tá? Então, aqui eu já fiz as minhas 10 correntinhas, tá? Eu vou agora fazer o ponto alto. Só que eu vou trabalhar o meio ponto alto, né? Nessas laçadas de trás. Então, eu tenho aqui a frente da minha correntinha, ó. Essa é a frente da minha correntinha, que são duas laçadas, ó. E nunca façam correntinhas apertadas no início do trabalho, porque depois fica um trabalho enrugado, tá? E fica difícil de você introduzir a agulha. Então, essa é a frente da minha correntinha. E aqui é atrás da minha correntinha. Então, atrás de cada correntinha, eu tenho esse anelzinho aqui, ó. Essa laçadinha. E é nela que a gente vai trabalhar hoje. Então, vamos lá. Para fazer o meu primeiro meio ponto alto, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui nessa primeira argolinha que tem aqui atrás, ó. Eu vou introduzir a minha agulha aqui. Então, eu vou vir com a minha agulha aqui, ó. Vou introduzir ela nessa laçada. Vou agora laçar o fio que vem do rolo e trazer aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, fiquei com duas laçadas na agulha. E aqui agora, somente nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo. E agora, eu vou ter que fazer mais um ponto baixo para dar a altura do meio ponto alto, tá? Então, eu vou agora introduzir a minha agulha aqui, olha. Aqui eu tenho duas laçadas, ó. Uma, duas. Eu vou introduzir a minha agulha nessa segunda laçada e vou laçar o fio que tá vindo do rolo, ó. Vou com a agulha por debaixo do fio que tá vindo do rolo, laço e trago aqui pra frente, ó. Fiquei com duas laçadas na agulha. Agora eu vou pegar, laçar de novo e passar por elas duas laçadas. Aqui eu fiz dois pontos ponto baixo, tá? Eu fiz um normal e depois eu fiz um pegando somente uma laçadinha. Isso que nós fizemos aqui somente é feito no primeiro ponto da carreira, para que ele fique da altura dos pontos que são dos meio ponto alto. Tem muitos vídeos por aí que vocês vão ver que o pessoal, muita gente trabalha fazendo correntinhas. Eu não gosto de fazer correntinha porque fica um buraco aqui. Quando você faz a correntinha e vai pro próximo ponto, fica um vão. Então, eu não gosto. Então, eu faço dessa forma para que ele fique, conforme você vai crescendo a peça, vai ficar sempre reto e não vai ficar buraco no início, tá? Agora, eu vou vir na próxima laçada, ó, atrás da correntinha, ó, que é essa aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, uma laçada e se eu olhar desse lado, eu tenho aqui a correntinha, tá? As duas laçadas da correntinha. Então, eu vou agora laçar, ó, agora sim, nós vamos fazer o nosso primeiro meio ponto alto. Então, eu vou laçar o fio, ó, pegando por debaixo, pegar minha agulha e vou
pôr por debaixo do fio que tá vindo do rolo. Vou segurar aqui, ó, as duas laçadas. Já tenho uma e agora eu vou segurar esse fio que eu puxei. Eu vou vir aqui, ó, nessa laçadinha de trás e vou introduzir a minha agulha, ó. Então, de um lado, eu tô trabalhando as costas da correntinha, ó. De um lado eu tenho nas costas uma laçada e na frente as duas laçadas da correntinha. Eu introduzi a agulha aqui, eu vou agora laçar o fio que vem do rolo, ó. Eu vou com a minha agulha por baixo do fio que tá vindo do rolo, engatar o gancho e passar pela laçada, ó, da correntinha, ó. Passei pela laçada da correntinha e fiquei com 3 laçadas na agulha. Agora eu vou pegar, vou laçar novamente, segurar essas 3 laçadas aqui, vou laçar novamente o fio que tá vindo do rolo, ó. Com a minha agulha vou por debaixo do fio que tá vindo do rolo, engato o gancho e agora eu vou passar essa laçada por dentro das 3 laçadas que estão na agulha de uma vez só, ó. Então, eu venho aqui e passo pelas 3 laçadas. Esse é o meio ponto alto, tá? Então, nós fizemos aqui o nosso primeiro meio ponto alto. Vamos de novo agora. Tô com a minha laçada na agulha. Vou com aqui, ó, o fio que tá vindo aqui do rolo. Vou com a minha agulha por baixo dessa laçada, ó. Lacei o fio, ó. Vou segurar essa laçada aqui na agulha. E vou vir aqui, ó, na próxima laçadinha das costas da correntinha, ó. E vou introduzir a minha agulha, ó. Introduzir a minha agulha. Vou agora pegar esse fio que vem do rolo. E vou com a minha agulha por debaixo desse fio que eu tô segurando aqui, ó. Laço ele e trago ele aqui pra frente, ó. Fiquei novamente com 3 laçadas. Fiquei com 3 laçadas na agulha, vou agora segurar essas 3 laçadas, vou vir aqui, ó, com a minha agulha por baixo desse fio que eu tô segurando, ó, por baixo, engato o gancho da agulha e venho e vou passar por entre as 3 laçadas de uma vez, ó. Fiz o meu segundo meio ponto alto. Mais uma vez, vou laçar o fio que vem da agulha, ó. Com a minha agulha vou por debaixo do fio, lacei ele e ele tá preso aqui na minha agulha, ó. Tô segurando com o meu dedo e aqui. Pego aqui, seguro aqui pra ele não escapar. Venho aqui, ó, nas costas da correntinha, introduzo a minha agulha naquela laçadinha que eu já mostrei pra vocês, ó. Introduzi a agulha aqui. Vou agora puxar esse fio aqui, uma laçada do fio do rolo pra frente, ó. Lacei o fio que vem do rolo e trago aqui pra frente, ó. Fiquei aqui, então, com 3 laçadas na agulha. Seguro essas 3 laçadas, vou com a minha agulha por baixo do fio que eu tô segurando que tá vindo do rolo, engato o gancho nela, no fio, né? E passo por entre as 3 laçadas, ó, de uma vez só, ó. Fico com uma laçada, ó. Vou novamente laçar o fio que vem do rolo. Fico com 2 laçadas aqui na agulha, tá? Seguro aqui, vou nas costas da correntinha e pego aquela laçada que eu já mostrei. E agora eu laço novamente o fio que vem do rolo, ó. Eu venho com a minha agulha por baixo do fio que vem do rolo, engato o gancho da agulha e trago essa laçada aqui pra frente, ó. Trouxe aqui pra frente, fiquei com 3 laçadas na agulha. Agora a gente vai fechar o meio ponto alto. Pra fechar o meio ponto alto, eu vou laçar novamente o fio que vem do rolo, engato no gancho da agulha e vou passar por dentro dessas 3 laçadas de uma vez, ó. Venho aqui com a minha agulha, puxo e ela vai passar pelos 3 de uma vez, ó. Fiz aqui mais um meio ponto alto. Mais uma vez. Laço o fio que vem do rolo. Introduzo aqui a agulha atrás da correntinha, na laçada que tem atrás. Vou agora pegar o fio que vem do rolo, ó. Engato ele
na correntinha, no gancho da agulha e trago aqui pra frente, ó. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Fiquei com 3 laçadas na agulha, vou agora com a minha agulha por baixo, novamente do fio que eu tô segurando, laço ele, laço o fio e passo por entre as 3 laçadas de uma vez, fechando o meio ponto alto. E é essa a repetição que a gente faz. Esse é o meio ponto alto. Vou fazer aqui até o final. Quando chegar aqui na última, eu vou mostrar pra vocês. Mas se tiver tendo alguma dificuldade, volta o vídeo, coloca de forma lenta para vocês perceberem aonde a agulha está sendo inserida. Agora estamos aqui, ó, no último ponto, né, que a gente vai fazer. Aqui tá a primeira correntinha que foi feita e aqui atrás a última laçada onde a gente vai trabalhar. Lacei o fio que vem do rolo, introduzo nessa laçada, busco o fio pra frente aqui, fico com as 3 laçadas, laço o fio que vem do rolo e aqui eu fecho a minha primeira carreira. Fechei a minha primeira carreira aqui, ó, de meio ponto alto. E aqui nós tínhamos feito os 10 correntinhas, né? Então, nós vamos contar aqui quantos pontos nós temos, ó. Aqui a gente tem 1, 2, vamos contar aqui por cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqueles dois pontos baixos que nós fizemos no início para levantar o ponto e deixar ele na altura do meio ponto alto, conta como o primeiro ponto, tá? Mas lembrando que essa técnica aqui só vai ser usada no início da carreira. Para que eu poderia fazer aqui 2 correntinhas e para dar a altura do meio ponto alto? Sim, só que como eu falei, as correntinhas deixam um certo buraco aqui. E eu não gosto muito. Mas, assim, tem pessoas que preferem fazer a correntinha. Eu prefiro fazer dessa forma, porque ele fica mais fechado o ponto, olha. Tanto é que não dá pra saber, aqui não tem buraco, né? Não é que não dá pra saber, ó. Tem um espaço igual tem nos outros. Agora, nós vamos pra segunda carreira. Pra segunda carreira, vou engatar aqui minha agulha novamente no fio. Vou agora virar o meu trabalho da direita para a esquerda, dessa forma. E aqui, eu já seguro o meu fio aqui que vem do rolo, ó. Esse fio aqui, depois no final, a gente arremata. Então, aqui eu tenho, ó. Aqui em cima tem as cabecinhas do ponto, ó. E debaixo delas, tem aqui, ó, esses vãozinhos. É nesses vãozinhos que a gente vai trabalhar a segunda carreira, ó. Tá vendo? Vamos passar a agulha aqui, ó, por debaixo das 2 laçadas da cabeça do ponto. Então, agora, a mesma técnica que eu usei para dar altura no primeiro ponto, eu vou usar aqui. Então, eu vou segurar o meu fio que vem do rolo, vou aqui, ó, introduzir a minha agulha debaixo do primeira cabecinha do ponto aqui, ó, onde tem esse vãozinho. Introduzir a minha agulha, vou laçar o fio que vem do rolo e trazer ele aqui pra frente, ó. Fiquei aqui com 2 laçadas. Então, aqui eu tô fazendo um ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo, vou fechar o ponto baixo, ó. Fechei o meu ponto baixo. Mas, mesmo assim, ele ainda não deu a altura do meio ponto alto. Então, eu preciso dar altura nesse primeiro ponto. Senão, o trabalho fica inclinado. Aqui eu tenho, ó, as minhas 2 laçadas aqui do ponto baixo. A primeira, e aqui, ó, eu tenho a segunda. Eu vou inserir a minha agulha agora, fazer o próximo ponto baixo nessa segunda laçada, tá? Então, eu vou pegar minha agulha, vou introduzir ela aqui, ó, no meio aqui, pegando essa laçada, a segunda laçada, e fico aqui com as 2 laçadas na agulha. E agora eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou laçar o fio, trazer ele aqui pra frente, ó, passando pela primeira laçada. Fiquei com as 2 laçadas na agulha, vou laçar o fio e fechar o meu ponto baixo.
Fiz aqui, então, o meu primeiro ponto, tá? Vou agora fazer o nosso meio ponto alto. Então, eu vou laçar o fio que vem do rolo, vou introduzir a minha agulha aqui, ó, nesse espacinho que tem entre um ponto e outro, ó. Aqui eu já fiz o meu primeiro, nesse primeiro espaço, vou no segundo aqui. Então, vou introduzir a minha agulha aqui. Aqui em cima, ó, tem as duas alcinhas. Vou laçar o fio que vem do rolo, ó. Pego esse fio, trago aqui pra frente e fico com as 3 laçadas na agulha. Laço o fio que vem do rolo e passo pelas 3 laçadas de uma vez. O processo é o mesmo que fizemos na carreira anterior, tá? A diferença é que aqui a gente vai estar introduzindo debaixo da cabecinha de cada ponto aqui, ó. Nesse vãozinho que fica entre um ponto e outro. Laço o fio que vem do rolo, introduzo a minha agulha nesse primeiro buraquinho aqui, no próximo, né, no caso. Fico com 3 laçadas na agulha, laço o fio e passo. E assim a gente segue fazendo, tá? É uma repetição, esse da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui no final, ó. Cheguei aqui no final. Falta aqui o meu último ponto. Então, esse meu último ponto eu vou fazer aqui, ó. Debaixo dessa alcinha, dessas duas alcinhas que tem aqui no canto, ó. Ela tá bem no cantinho, ó. Bem no cantinho. Eu vou inserir a minha agulha, laçar o fio e vou aqui, ó. Aqui, ó, tem sempre uma alcinha que fica, ó. Eu vou inserir aqui no meio, ó, desse buraquinho. Aqui em cima fica somente as duas laçadas da cabecinha do ponto, tá? Aqui de baixo fica essa laçadinha aqui, ó. Que tem aqui, ó, em todos os pontos, ó, tem aqui. Vou inserir a minha agulha aqui, laçar o fio que vem do rolo, fico com as 3 laçadas, vou com a agulha, laço novamente o fio que vem do rolo e passo pelas 3 laçadas de uma vez. Vou puxar aqui um pouquinho o meu fio para não desmanchar, e assim ficou pronta a nossa segunda carreira. Então, percebam aí o detalhe que tem, né, o meio ponto alto. Aqui, ó, ele tem, nas costas dele, ele fica com essa alcinha, com esse relevo dessa alcinha, ó. Então, aqui, nós começamos o trabalho, né, a gente tá no lado avesso do trabalho. O lado direito seria esse que foi onde nós começamos, ó. Aqui tá a primeira carreira do meio ponto alto, e aqui tá a segunda carreira, que é as costas do lado avesso do ponto, tá? E assim, conforme você for trabalhando, vai ficar com esse detalhe intercalado. Aqui atrás eu tenho, ó, esse detalhe dessa ondulação do ponto, né, desse relevo dele, que é do meio ponto alto. E aqui eu tenho as costas da segunda carreira, que também fica com esse relevo. Então, conforme vai crescendo o trabalho, vai ficando com esses relevos. Então, hoje, nós conhecemos aqui o meio ponto alto, tá? Se você teve alguma dificuldade para fazer esse ponto, volta o vídeo, vê devagarzinho, coloca em câmera lenta, para você perceber aonde está introduzindo o fio. Eu utilizei o fio de malha, porque o fio de malha é um fio mais grosso, então eu acho que fica mais fácil a visualização, tá? E no próximo vídeo a gente vai aprender outro ponto, né? Que também faz parte dos pontos básicos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Obrigada!